Graça e paz, meus queridos alunos, essa é a nossa segunda aula. Nós temos ainda um longo caminho, mas aos poucos vocês vão entendendo e vão aprendendo coisas que serão muito interessantes para o ministério de vocês e para entender melhor o texto bíblico. Porque todo o objetivo de estudar história não é pela história em si, mas é para ver como vocês podem aplicar e com espírito crítico fazer a leitura dos textos e tudo. Estamos na semana 1, aula 2. Eu vou falar da expansão do Império Romano, na realidade mais a expansão do próprio cristianismo, com um mapa que vocês vão ver como é impressionante a tomada, entre aspas, do cristianismo no Império Romano. E hoje nós vamos começar a falar dos pais apostólicos. Eu vou explicar o que são pais, porque essa denominação, né? Então é uma coisa que talvez muitos de vocês ainda não saibam. Então vamos lá, queridos. Vamos para o nosso slide. Quando Augusto se tornou imperador, Roma controlava quase todo o território em torno do Mediterrâneo. Então vocês têm que lembrar, o mar Mediterrâneo é o nosso ponto de referência, gente. Quando vocês olharem um grande mapa, procurem primeiro o mar Mediterrâneo, porque todo o Império Romano, geograficamente, ele se deu e se expandiu em torno desse Mediterrâneo. Tá? Inclusive, não se esqueçam, pegando o norte da África. Estou falando de novo de norte da África, meus queridos, porque de lá vão sair grandes cabeças, grandes pensadores cristãos. Tem um cristianismo muito ativo. Não se esqueçam da cidade de Alexandria, que fica bem ali ao norte do atual Egito, né? Então, é muito importante que vocês sempre tenham na cabecinha já mentalizado pelo menos o esqueleto desse mapa com o Mediterrâneo, onde está a Grécia, onde está a Itália, Jerusalém e no norte da África, principalmente a Alexandria e Cartago, tá bom? Vamos lá. Durante os 150 anos seguintes de Augusto, né, conquistaram mais territórios, criando um império que se estendia da Grã-Bretanha até o Oriente Médio. Tudo bem? Isso vocês já viram comigo na primeira aula, eu mostrei lá um pouquinho do mapa, e o apogeu do império foi em 117 depois de Cristo. Eu já falei do Trajano também, né? Até falei um pouquinho dele porque ele é muito importante, e quando nós formos analisar as perseguições, existe algumas perseguições que chamam padrão Trajano. Nós vamos ver isso por quê. Então vão guardando esse nome, tá? O imperador Trajano. Ok, queridos. Vamos lá. Eu vou até puxar um pouquinho. Eu não gosto muito de tirar essa da vista, mas eu vou tirar um pouquinho aqui para vocês entenderem o que eu quero mostrar com esse mapa. Vejam aqui, gente, vocês têm monarquia, república e império, tá? Vocês têm, olha, a monarquia começa aqui, gente, olha, em torno de Roma. Estão percebendo? Somente em torno de Roma. A República, olha, de 509 a 27 antes de Cristo, olha como ela já vai pegando uma boa parte aqui do norte da África, olha, bem em torno do mar Mediterrâneo, mas não chegou aqui muito na Ásia Menor, a Capadócia, não chegou na Síria, onde hoje é a Armênia, estão vendo? Ela ainda não tinha chegado aqui na Arábia. E o Império, vocês veem que o Império já... Olha, até 476 depois de Cristo, né? O império ele já é essa parte aqui verde. Então vejam, o império pega tudo que está nesse vermelhinho, pega tudo que está nesse amarelinho e mais o verde, tá, gente? Não é que é só o verde ou só o amarelo. Então vejam vocês como, olha, em praticamente 1000 anos, olha, a expansão foi extraordinária do Império Romano. Então, o que eu quero de novo lembrar vocês olhando nesse mapa? Olhem para o mapa, peguem alguns pontos de referência. Mar Mediterrâneo é o principal. Tudo bem?
Ó o Mar Vermelho aqui. Em cima aqui você tem o Mar Negro. Embaixo aqui do Mar Negro é o que a gente chama de Ásia Menor, que entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro está o que hoje é a Turquia. Tudo bem, queridos? E olha, pense aqui, aqui é Grécia. Lembra que eu brinquei a mãozinha aberta e a bota chutando? Então, tudo que for de fala grega na Grécia e para o lado da Ásia Menor, tudo isso nós vamos chamar de cristianismo oriental. Oriental em relação ao Império Romano, a parte oriental do Império Romano, que para nós está praticamente em todo o Ocidente, né, gente? Mas vocês estão entendendo que é só tudo em relação ao Império Romano. E a Itália, o que é hoje Itália, né, Roma, e todo o cristianismo falado em latim, nós vamos chamar de cristianismo ocidental. E pega tudo que é hoje Itália, olha aqui, a Europa, tá? A Espanha, ok, vamos apagar isso, a Espanha, não é? E uma parte aqui do norte da África também, tá? Vocês vão ver que está dentro dessa... Embora aqui se fale grego, viu? Você tem Alexandria. Alexandria é um ponto importantíssimo. Então é isso, queridos. Vão mentalizando, pegue esse slide várias vezes, procurem sempre estar analisando aí os pontos de referência, porque nós vamos precisar muito disso e saber muito... mentalizar bem para poder entender os movimentos e as partes históricas, tá bom? Ok, vamos lá. Pais. Tá, gente, vamos lá. Por que são chamados pais da igreja? A Igreja Católica fala os padres. O estudo desse período, dos textos dele, é patrologia. Tá? Isso é muito importante, não criem problema com alguns termos que lhes pareçam, que lhes possam parecer que é puramente católico, porque não é, tá, gente? Quando nós falamos em pais da igreja, os primeiros que são os apostólicos, que já estão aqui, olha, no segundo século, nós estamos, não se esqueçam da marcação dos séculos, nós estamos nos anos de 100 a 200, tudo bem? O segundo século pega do ano 101 a 200, tá? Terceiro século pega de 201 a 300. Então, não se esqueçam disso. Segundo século não são anos 200, não. Ele termina no ano 200, ok? No ano 201 começa o terceiro século. Então, vocês têm uma divisão aqui. Eu peguei essa divisão de um livro, mas eu vou fazer uma pequena crítica a ela, tá? Porque assim, vocês têm os pais da igreja agrupados em pais apostólicos, que são do segundo século, mas eles também são antenicenos, porque você vai ter o concílio de Nicéia, que nós vamos estudar, e esse concílio é 325, então todos os pais, padres, teólogos famosos daquela época são antenicenos. Só que esse autor colocou os apostólicos num grupo à parte porque eles consideram mais, esses autores, né, consideram mais a ligação desses primeiros pais da igreja com os próprios apóstolos, ou de forma direta ou de forma indireta. Por isso que eles são chamados apostólicos, porque de uma forma ou de outra eles são herdeiros quase que diretos como se diz, dos apóstolos, ok? Aí vem pais antenicenos, que eles pegam do segundo e terceiro séculos. Aí vem pais nicenos, quarto século, e pais pós-nicenos no quinto século,
Tá? Então, o que que é Niceno, gente? Niceno está se referindo ao Concílio de Nicéia, que nós vamos estudar, vamos ter uma aula quase inteira sobre esse concílio. Ele é importantíssimo, nele foram definidas muitas questões que são seguidas até hoje pelas igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, algumas, claro, foram recusadas pelas igrejas evangélicas, outras não, mas esse concílio vale para todos, ok? E não se esqueçam, queridos, antes de vocês criticarem ou pensarem, até o nome católico, isto antes de alguns séculos, nos primeiros séculos, você não tem nenhuma divisão na igreja, tá? Então a igreja era chamada católica no sentido de universal, a igreja apostólica, entendeu? E os primeiros séculos no sentido de universal, não no sentido do catolicismo como vocês estão vendo hoje, Roma, o Papa e todo mundo obedecendo mais ao Papa do que à própria Bíblia. Então, cuidado com isso, tá? Nós estamos nos primeiros séculos e essas divisões ainda não se colocam. Então, vocês têm os pais da igreja, a primeira grande divisão são os apostólicos, aqueles que estão diretamente ligados de uma forma ou de outra aos apóstolos, tá? Nos anos 100 até aí os anos 200, vamos dizer. Depois vem os pais antenicenos, os pais nicenos e os pais pós-nicenos, tá bom? Essa é uma divisão importante, ela é importante didaticamente, porque ela localiza pelo menos esses primeiros alterar, não. Ok, vamos apagar aqui. Elas mantêm uma noção temporal mais clara para vocês poderem se localizar quando vocês falarem de um ou de outro. Então vamos começar, queridos. Os apostólicos, que são os primeiros dessa divisão. Os nomes pais apostólicos têm sua origem, né, na Igreja do Ocidente do século II, tá? O nome, tá, gente? O nome, tá? São chamados de pais apostólicos porque são homens que tiveram contato direto, tá, com os apóstolos, ou então foram citados por alguns deles. Destacam-se, tá, entre os indivíduos que regularmente, tá, gente, pelos estudos teológicos recebem esse título, o Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, tá? Esse último nós vamos falar um pouquinho mais dele, eu inclusive cheguei a pedir que vocês pesquisassem o que aconteceu com ele, né? Existem algumas evidências mais fortes de que esse teria tido, o Policarpo, tá, gente? Contato direto com os apóstolos, tá bom? Então, o que vocês precisam ir gravando dessa aula? Primeiro, o que são os primeiros pais da igreja? Esses não são os únicos que nós vamos estudar. Nós vamos, ao longo do curso, a gente vai considerar pais, com esse nome, pais da igreja, que são teólogos, na verdade, embora não sistemáticos, não são teólogos sistemáticos, mas que discutiram questões que eram muito importantes para a época. Nós vamos considerar até o século V, até o século VI, vamos, dependendo do autor, tá? Tem autor até que estica um pouco mais. Eu gosto de parar aí no século VI, de chamá-los de pais, né, nesse sentido de os primeiros teólogos, tá bom? Então, isso que eu quero que vocês gravem, e que gravem esses nomes, gente, de preferência, não é para vocês saberem tudo de cor, jamais numa prova eu perguntaria coisas, detalhes, mas eu quero que vocês associem pais apostólicos, a Clemente de Roma, a Inácio, a Policarpo, tá? E nós vamos ver também
o Irineu, que não está aqui nessa lista, mas vamos ver um pouquinho sobre ele. Então, isso é muito importante, tá? Isso faz parte da matéria, da construção também do conhecimento. E eu disponibilizei, inclusive, 2 cartas que vocês vão ler, que são desses pais. A gente vai falar isso um pouquinho para frente. E é interessantíssimo ler e ver. E escuta, queridos, eles são muito importantes, mas isso não significa que eles tenham sempre acertado. A gente pode até, sem nenhum medo de ser injusto ou de errar, dizer que alguns deles até se associaram ou participaram de algumas heresias. Mas eu volto a dizer, nós somos acadêmicos, nós estamos estudando e como estudiosos jamais podemos deixar de saber, porque o saber é uma fonte importantíssima para vocês futuramente discernir até dentro da própria igreja ou quando vocês forem replicar o conhecimento, forem professores, vocês às vezes uma pergunta, vocês têm que saber do que está se tratando, se esse indivíduo que está perguntando, ele está tendo uma ideia errada ou até inconscientemente dentro de uma heresia. Então, eu não estou dizendo que todos eles acertaram em tudo e que eles são, o que eles falam é para a regra de fé. Não, não é isso. Tá certo? Eu estou dizendo que eles foram os primeiros teólogos que tentaram, de alguma forma, a discutir grandes questões teológicas, cristológicas, e que não se esqueçam que ainda, nesse início, não havia o cânon. Nós vamos discutir o cânon na próxima ou na outra aula. Cânon é os livros como eles chegaram para nós hoje, na ordem que chegaram. O cânon é a ordem dos livros da Bíblia, ok? Então não se esqueçam que muitos ainda não tinham nem definido o cânon, né? Não se tinha definido, tá? Então você tinha vários livros circulando e várias ideias com esses livros, tá certo? Então, ok. O título pai, aplicado historicamente a alguns líderes cristãos, surgiu devido à reverência que muitos nutriam pelos bispos dos primeiros séculos. A esses chamavam carinhosamente de pais, devido ao amor e zelo que eles tinham pela igreja. Ok? Então, este nome não é uma coisa exclusividade da Igreja Católica. Este nome é um nome consagrado academicamente para esses primeiros teólogos dos primeiros 5, 6 séculos, ok? Combinado? Vamos lá. Vamos começar com o nosso Clemente de Roma. Agora eu vou até pedir licença para vocês, que eu estou aqui na minha frente com o texto sobre o Clemente. Eu vou usar esse texto como colinha para não fazer uma aula tão longa e para eu não me perder muito também. Eu vou ler agora sobre cada um, tá? O que eu quero que vocês percebam é que aqui você tem um K, olha, é em grego, ó, um L, o E, M, o E minúsculo, isso aqui está escrito Clemente. Essa é uma imagem, uma reprodução da imagem dele, ok? Então, olha aí, outra imagem dele, Santo Clemente, tá? Mais uma, olha. Clemente de Roma, Filipenses 4:3. Se vocês forem lá no texto, ele é citado, gente. Ele é citado. Depois vocês peguem e procurem ler essa citação, porque é muito interessante. Vocês veem, então, é isso que quer dizer apostólicos, que de uma forma ou de outra, eles estão sendo diretamente ligados aos apóstolos, tá bom? Então essa é uma referência para vocês lerem depois da aula, ok? Vamos lá. Coitado, virou a cabeça. O Clemente de
Roma. Olha, aproximadamente essas datas, viu, gente? Essas datas não são certezas absolutas. Vocês vão encontrar pequenas variações. Então já não é para começar a ficar nervoso e não é para decorar. O que eu quero é que vocês saibam que esses pais apostólicos estão no primeiro século, ok? Que vai do ano 0 até o ano 100, ok? Não se esqueçam dessa contagem para não errarem na hora de fazer não para mim necessariamente, mas para outros professores ou para alguma faculdade que vocês venham a fazer, não vão errar e fazer primeiro século, os anos 100, não. Nos anos 101 começa o segundo século, tá? Ok. Clemente de Roma. Diz a tradição que foi ele que relatou a morte de Paulo e de Pedro, tá? E isto daqui também não se tem certeza que Paulo e Pedro, enfim, nós vamos ver, teriam morrido na grande perseguição do imperador Nero, né? E Clemente de Roma teria sido um dos relatores da morte deles. Ok, várias hipóteses, agora eu vou ler, tá, gente? Eu peço licença para eu poder ser mais concisa, porque eu gosto de falar bastante, como vocês já viram. Aliás, dar aula é a coisa que eu mais amo fazer nessa vida. Então vamos lá. Várias hipóteses foram levantadas sobre Clemente para identificá-lo. Para alguns, ele pertencia até mesmo à família real, tá? E para outros, ele era colaborador do apóstolo Paulo. Outros ainda sugeriram que ele escreveu a carta aos Hebreus. Vocês sabem, não sei se vocês já tiveram aula sobre isso, ou se vocês sabem pelos próprios pastores de vocês, que a carta dos Hebreus a gente não tem certeza da autoria. A gente, inclusive, diz assim, o autor de Hebreu, né? A gente não fala que Paulo é uma possibilidade, mas não é uma certeza, tá certo? Então, não sei se isso é novidade para vocês, mas alguns teólogos, talvez pelo estilo ou pela tradição, tenham até sugerido, tá? Não afirmaram, hein, gente? Sugeriram que ele seria o autor da carta aos Hebreus. Tá? Em verdade, as informações a respeito de Clemente de Roma vão desde de lendárias até mesmo testemunhas fidedignas, tá? E alguns pais, como Orígenes, Eusébio de Cesareia, Jerônimo, Irineu de Lyon, entre outros, aceitaram como verdadeira a identificação de Clemente como colaborador do apóstolo Paulo. A principal obra de Clemente de Roma é uma carta redigida em grego, endereçada aos crentes da cidade de Coríntios. Então vejam vocês, ele tem um texto chamado epístola. Epístola quer dizer carta. Epístola aos Coríntios, tá? Esse foi mais ou menos a datação dessa carta no final do reinado de Domiciano. Está aí a época do reinado de Domiciano, de 81 a 96. Ou no começo do reino de Nerva. Aliás, não deveria ser reino, né? Deveria ser reinado, que eu estou lendo aqui. A epístola, agora eu vou falar, vocês não têm isso escrito, trata principalmente da ordem e da paz na igreja. Está aqui, ó. Agora vocês têm. Da ordem e da paz na igreja. Tá? Seu conteúdo traz à tona o fato de os crentes formarem um corpo em Cristo e que logo deve reinar nesse corpo a unidade e não a desordem, pois Deus deseja ordem em suas alianças. Traz ainda essa carta a analogia da adoração ordeira do antigo Israel e do princípio apostólico de apontar uma continuidade de homens de boa reputação. Olha, isto que eu acabei de falar é o princípio que vai ser adotado depois do sucessor. Sempre tem que um suceder o outro, e isso vocês sabem onde vai chegar, o sucessor de Pedro, o Papa, etc. Isso nós vamos chegar lá, tá? Então, o que eu quero comentar com vocês também, que não está escrito, mas eu vou comentar, é que todas essas cartas, gente, vocês acham com muita facilidade, sem nenhum problema, na internet.
Viu? Se vocês colocarem Epístola aos Coríntios, né, de Clemente de Roma, vocês vão poder ter acesso à leitura inteira. Tá? Eu tenho uma coleção que é da editora Paulus, é uma editora católica. Eu tenho a coleção da patrologia todinha, são os livros verdinhos, caros pra danar, viu? São caríssimos. Mas eu fui comprando aos poucos ao longo de 2 anos e eu tenho praticamente todos esses textos, tá? Mas nada impede que vocês procurem, por curiosidade, ler um trecho de um de outro. Eu vou disponibilizar 2. Um deles será obrigatório que vocês leiam. A escolha tem um curto e tem um mais longo. Não vou obrigar que vocês leiam os 2, tá? Podem ler o mais curto, isso não tem problema. O que é obrigatório é que vocês leiam, tá? Agora, gente, nós vamos falar do Policarpo de Esmirna. Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisazinha sobre ele. Não sei se chegou a dar tempo de vocês fazerem, porque vocês têm a semana toda, né? As aulas, essa semana serão 4 aulas, mas vocês têm teoricamente até domingo à noite para fazer a atividade, digamos assim, pedida da semana, né? Então não tem problema. Eu acho que. Opa! Aí meu piano. Vamos voltar pro isto. Eu eu vou contar para vocês, tá? Se vocês não chegaram a fazer, vocês vão ficar sabendo agora a história do Policarpo de Esmirna. Então vamos lá, queridos. Olha, este mapa eu já mostrei para vocês outros. Sempre que for possível, eu vou mostrar. A gente está falando do Policarpo de Esmirna, mas o que é Esmirna? É uma cidade. Olha o mar Mediterrâneo aqui. Lembra que eu pedi que vocês tivessem sempre um ponto de referência? Olha a Grécia aqui, tá? Só que está cortado, tá? Olha aqui a Turquia atual. Ó Israel. Pronto. Israel, tudo bem? Olha Esmirna. Esmirna, então, é uma cidade que estava na antiguidade no que a gente chamava de Ásia Menor e que hoje é Turquia, ok? Esse negócio tá chato, né? Vamos lá, vamos pôr manter, pronto. Tá, e tá chata essa coisa, mas acho que agora eles não vão mais ficar enchendo a gente. Ok, gente, então Esmirna é uma localidade. Olha como tá super assim de frente para a Grécia, tá certo? E o mar Mediterrâneo aí também, todo ele à disposição. Então é desse lugar que o Policarpo vem. Então, portanto, da antiga Ásia Menor, tá? Vamos lá, tô com minha colinha aqui, eu vou ler. Olha a data, tá? Já passa um pouquinho para o século II, mas ele nasceu provavelmente em 69 depois de Cristo, né? Então ainda século I, e ainda com grandes chances dele ter sido realmente um discípulo do apóstolo João. E é isso, vamos lá. Sobre sua infância, família e formação, né? Não temos informações precisas. Contudo, há documentos históricos sobre ele. Graças a alguns testemunhos fidedignos, podemos reconstruir sua personalidade. Foi discípulo do apóstolo João, amigo e mestre de Irineu, tendo ainda conhecido Inácio. Irineu e Inácio são outros padres apostólicos, tá? Tendo ainda conhecido Inácio, sendo consagrado bispo da igreja de Esmirna. Agora vocês já sabem onde é Esmirna. Quanto aos seus escritos, o único que restou desse antigo pai da igreja foi sua epístola aos Filipenses, tá? Exortando-os, quem? Os filipenses, a uma vida virtuosa, de boas obras e para permanecerem firmes na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Seu estilo é informal, com muitas citações do Velho e do Novo Testamento. Tá? Muita citação. Essas citações, gente, elas são importantíssimas, porque muitas vezes, quando a gente faz um estudo chamado crítica do Antigo Testamento ou crítica do Novo Testamento, que não é criticar, a palavra
crítica na sua origem quer dizer analisar. Você tem um grande filósofo chamado Kant, K-A-N-T, que ele escreveu Crítica da Razão Pura, análise, tá? É você destrinchar, pesquisar, analisar. Então, muitas vezes, as dúvidas que surgiram quando se analisavam textos, aspas, originais, era através das próprias citações, viu, gente? Dos pais da igreja. Então, essas citações são muito importantes, tá? Ele faz, isso eu vou ler, tá? Ele faz 34 citações do apóstolo Paulo, evidenciando que conhecia bem as cartas desse apóstolo aos Filipenses, por exemplo, entre outras epístolas. Há também os depoimentos de Eusébio de Cesareia e Irineu de Lyon, tá? Relatando a intimidade de Policarpo com testemunhas oculares do Evangelho. Segundo Tertuliano, que é outro pai da igreja, Policarpo teria sido ordenado bispo pelas mãos do próprio apóstolo João, tá? Agora, eu vou ler para vocês, antes da gente entrar no Justino Marte, o martírio de Policarpo. O martírio de Policarpo é descrito 1 ano depois de sua morte em uma carta enviada pela igreja de Esmirna à igreja de Filomélio. Esse registro é o mais antigo martirológico cristão existente. Então, nós vamos falar dos mártires, das grandes perseguições, tá? O mais antigo registro é o martírio de Policarpo. Depois você vai ter aqui Justino também. Ele vai ser martirizado, tanto que ele fica conhecido como Justino, ou mártir. Mas o primeiro foi Policarpo, tá? Diz a história, gente, que era isso que eu tinha pedido para vocês pesquisarem, que o precônsul romano Antônio Pius e as autoridades civis tentaram persuadi-lo a abandonar sua fé, quando já avançado em idade, para que pudesse ser livre. Ele, entretanto, respondeu com autoridade: eu tenho servido a Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Eu sou um crente. E foi martirizado, tá? Então, isso é muito interessante, porque é o primeiro registro histórico que se tem, tá? Justino também já está na cara, né? Não na cara, coitado, mas já está no título dele, que ele foi martirizado também. Olha, ele nasceu aí no limite entre o século I e II, né? Porque ano 100 ainda é século I, aí 101 já é século II, né? Tá? Ele foi, deixa eu pegar aqui minha colinha, tá? Nasceu em Siquém, na Palestina, né, no início do segundo século, e morreu mártir no ano de 170, tá? O amor à verdade fez com que ele rejeitasse pouco a pouco os sistemas filosóficos pagãos. Ele, gente, ele tinha no início se associado a várias correntes filosóficas, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho agora, só para ficar mais adequado, mais claro para vocês. Eu vou ler um pequeno texto que está aqui na minha mão sobre ele. Justino chama-se Flávio Justino Mártir. Nasceu em Siquém, na Palestina, no início do segundo século e morreu no ano de 170. Depois de peregrinar pelas mais diversas escolas filosóficas, olha os nomes das escolas filosóficas, nós vamos ver depois o que for necessário para poder esclarecer questões, por exemplo, de heresias ou não, tá? As escolas peripatética, estoica e pitagórica. Ele passou por todas essas escolas em busca da verdade para a solução do problema da vida. Abandonou o platonismo, que foi o último estágio de sua peregrinação filosófica. Depois, o amor à verdade fez que ele rejeitasse, o amor à verdade cristã, né? Fez com que ele rejeitasse pouco a pouco os sistemas filosóficos pagãos e se convertesse ao cristianismo. Em sua época, foi o mais ilustre defensor das verdades cristãs contra os preceitos pagãos. Gente, defensor.
peguem essa palavra. Em sua época, olha, está até no slide, apologista. Apologia, a palavra grega, apologia, tá? Do verbo apologen, é defender. Então, os pais da igreja podem ser apologistas, defensores. Então você pode ter um pai que é apostólico, por quê? Porque teve algum contato com os apóstolos, direto ou indireto. E além de ser apostólico, do ponto de vista da forma dele pregar ou escrever, ele é um apologista, tá? Ou seja, um defensor das ideias cristãs, e lógico, se está defendendo contra alguma coisa. Então está defendendo contra o quê? Os preceitos pagãos que eram vigentes na época, tá? Ok? Então nosso Justino, antes da gente entrar no Inácio, deixa eu só ler mais uma coisinha do Justino. Embora leigo, é considerado o primeiro pai apologista da Igreja, logo depois dos primitivos pais apostólicos, tá? Pois dedicou sua vida à difusão e ao ensino do cristianismo. Em Roma, abriu uma escola para o ensino da doutrina cristã e ainda em Roma dedicou-se ao apostolado, especialmente nos meios cultos, onde se movimentavam com desembaraço. Ele era muito culto, tá? Escreveu várias obras, mas somente 3 chegaram até nós. 2 apologias contra os pagãos e um diálogo com o judeu Trifão. O diálogo com Trifo ou Trifão, ele é muito importante e vocês podem ler também. É só colocar lá, diálogo contra Trifo. T-R-I-F de faca, o Trifo, tá? É muito interessante, é muito bacana, porque vocês vão ver um respeito muito grande entre cada um. Cada um continua, tá? Ninguém ganhou a discussão, mas o que mostra um grande respeito de um pelo outro, pelas posições, sem nenhuma baixaria, se a gente pode dizer assim, e é um exemplo muito interessante de texto para vocês lerem, tá? Agora o nosso Inácio de Antioquia, tá? Olha, por exemplo, tem lugares... Olha, ele também foi martirizado. Vocês podem perceber aqui pela fotografia como que ele morreu, não é? Então é uma belíssima ilustração e com uma certa impacto, né? Se a gente pensar que assim é muito bonito olhar, mas se a gente pensar o que está por detrás disso, que ele foi literalmente entregue aos leões, ok? Vamos lá. Ele foi bispo, né, na cidade de Antioquia, na Síria, no final do século I. Tá? O seu nome, Ignácios, deriva de igne, fogo. Olha, ignição. Vocês conhecem esse nome, né? Igne, fogo. E natus, nascido. Então, é um nome muito bonito que etimologicamente, ou seja, na sua raiz, significa o nascido do fogo. Tá? Ele foi discípulo também do apóstolo João, foi preso na época do imperador Trajano e levado a Roma, onde provavelmente morreu destroçado pelas feras do Coliseu. Tá? Ele era ardente, ele era apaixonado por Cristo. Segundo Eusébio, após a morte de Evódio, enfim, é o nome de um bispo, né? Ele foi nomeado bispo de Antioquia, tá? Ele escreveu, gente, várias cartas às comunidades cristãs asiáticas da Ásia Menor, tá, gente? Por favor, esqueçam da Ásia de hoje. Quando eu falo Ásia Menor, é a atual Turquia, é por onde Paulo andou, tá? Ao longo do caminho para a capital do Império, conduzido sob correntes por soldados romanos, foi quando ele foi condenado a morrer destroçado pelos leões, né? Ele foi conduzido até Roma para acontecer isso, ok? Então, no caminho, ele escreveu 7 cartas, 6 foram endereçadas a igrejas e uma só, a última, ou enfim, uma delas, a Policarpo, que a gente já falou dele, que era o bispo da cidade de Esmina, e eles tinham contato, ok?
e elas se acham preservadas. Olha o nome das epístolas, tá? Ou seja, cartas aos Efésios, aos Esmirnianos de Esmirna, aos Filadélfios, aos Magnésios de Magnésia, aos Romanos e aos Tralianos. Tralianos, é de uma cidade chamada Trales, tá? Essas são as epístolas destinadas à igreja. E uma delas foi destinada a Policarpo, como eu falei. Para vocês, eu separei em PDF a epístola aos Magnésios e a epístola aos Tralianos. Não é Austrália, hein, gente? Respira, Tralianos, da cidade de Trales. Então, essa epístola aos Tralianos, eu acho ela mais talvez um pouco mais fácil de ser lida, ela é um pouco menor, mas é interessante e é obrigatório que vocês leiam, tá? Uma das duas. Podem ficar à vontade para ler essa segunda, que ela é menor, mas é obrigatório no sentido de vocês não ficarem só na teoria, mas pegarem o ar dessa época e desses escritos, tá bom? Queridos, eu tenho um grave defeito, eu não consigo fazer aula de 20, 25 minutos, tá? Porque eu acho que como eu não vejo o rosto de vocês, eu não posso ter um contato direto, embora vocês possam mandar e-mail ou perguntar no fórum, eu acho que eu tenho que ser o mais clara e o mais prolixa possível. Espero que vocês não tenham se cansado muito. Não se esqueçam de ter um caderno e ir anotando. E também vocês podem assistir. É que como são muitas aulas, teremos 13, né, durante o mês. Mas vocês podem assistir em 2 etapas também, quando vocês ficarem muito cansados. Ou parar um pouquinho o vídeo, tomar um café, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar, tá? Agradeço a vocês a atenção e amanhã teremos uma nova aula. Um abraço.